Beleza? Todos bem? Tranquilo? Algum novato? Não, né? Show? Então vamos lá. Texto de hoje. Why thinking makes us feel tired? E aí a gente começa aqui com o primeiro tópico que a gente vai passar por ele hoje, que é a questão do gerúndio e o infinitivo. O que é gerúndio? Vocês lembram o que é gerúndio? Gerúndio é quando eu tenho a terminação no português NDO, fazendo, jogando, andando, certo? No inglês, ele vai ser formado com a terminação ING. Porém, vocês têm que guardar uma coisa. Tudo que tem gerúndio tem ING, mas nem tudo que tem ING tem gerúndio. Como assim? Quando eu tenho uma palavra com ING no começo da frase, apesar de eu escrever com ING, ela vai ter sentido de infinitivo normal. O que é o infinitivo? A forma original da frase. Então, o to think aqui é o verbo pensar. É o verbo pensar, certo? Eu não falo aqui porque pensando. Como ele está no início da frase, eu falo porque, o I é o porquê. Pensar, beleza? Então guardem isso. Sempre que você for começar uma frase em inglês com um verbo, você tem que usar ING. Show? E aí na sua interpretação, que é o que vale pra gente para a nossa prova, quando você lê uma frase começando com o verbo com ING, essa frase não vai significar gerúndio. Esse verbo vai significar infinitivo. Beleza, mim? Então, por que pensar? Faz. Was significa nós. Sentirmos, nós nos sentirmos. O que é tired? Cansados. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem duas coisas interessantes. A primeira é o verbo to make aparecendo com o ES no final, ou com o S. To make é o verbo fazer. Essa parte fica pegando na câmera? Tá. To make, até onde? Até aqui? Até aí. Até aqui? Então, to make é o verbo fazer. Por que aqui ele apareceu com um Szinho? Em inglês, galera, a gente tem um tempo verbal que é o presente simples. A gente vai trabalhar hoje também. Simple present. O que é o presente simples? É o nosso presente do português usado para algumas ações específicas. E aí na sua prova, o que você tem que saber? O que é o presente simples, né? E como que escreve. Porque na hora que você lê isso daqui com S, você vai ter uma noção de que o texto está no presente. Certo? Por que tem esse Szinho aqui? O presente simples, primeira coisa, ele é usado para quais situações? Primeira delas, ações no presente. Certo? Com ideia de frequência. Como assim? A mim, você vai à escola? Vai à escola. Você vai à escola todos os dias. O a mim vai à escola todos os dias. Como eu tenho uma ideia de frequência, e aí para eu identificar que eu tenho uma ideia de frequência, eu vou ter advérbios de frequência ou expressões que indicam essa frequência. Nesse caso, todo dia, vai ser o every day. Todo dia. Então, se eu falo que o a mim vai à escola todos os dias, como que é o verbo ir? É o verbo go, não é? Só que eu estou falando no presente simples. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o meu verbo go e aí depois eu venho aqui e complemento com S. Só que ficaria muito feio eu falar goes, não é? A regra diz pra gente que palavras terminadas em O, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar ES. Aí você tem que saber a regra? Não. Você tem que saber que quando você lê goes, ele está falando que é no presente, que ele vai com uma certa frequência e não que ele foi. Então, a means goes to school every day. Ah, Raul, mas todos os verbos eu vou colocar o ES? Não. Quando que eu vou colocar o ES? Quando eu estiver
terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Para quem não lembra aí do português, para a gente guardar. Sempre que alguém fala com você a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, imagina um diálogo. Imagina que eu estou conversando com a Lara e com... Deixa eu ver mais quem é. Com o Tarso. Imagina que eu estou conversando com a Lara e com o Tarso. Eu estou conversando com a Lara. Quem que é a primeira pessoa desse diálogo? Eu. Então guarda, a primeira pessoa, eu. Eu me refiro a uma pessoa só, singular. Então você tem aqui o I. Do mesmo jeito, quem que é a segunda pessoa do diálogo? A Lara, porque eu estou conversando com ela. Ou seja, se eu falo com a Lara, Lara, você é a segunda pessoa do diálogo. Então a segunda pessoa, you. E se eu estou conversando com a Lara e o Tarso está ali só ouvindo, quem que é a terceira pessoa do diálogo? O Tarso, ou seja, ele. Então sempre que eu tiver ele, ela ou isso, aquilo, é a terceira pessoa do diálogo. Que vai ser o que em inglês? Que a gente sempre decora. He, she, it. Então eu tenho o he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que é o isso, né, usado para um objeto. Por exemplo, it is a pen, isso é uma caneta. Eu não uso o feminino e o masculino como eu uso no português. Por exemplo, se eu falar, eu tenho uma caneta, ela é azul. No inglês eu não posso falar she is blue. Eu tenho que falar it is blue. Beleza? O it, vocês têm que tomar muito cuidado na hora da leitura, porque às vezes, como ele não colocou she ou he, a gente fica meio assim, pô, it, isso aqui, não, você já traduz como ele, como ela. Se estiver falando de uma empresa, por exemplo, essa empresa fez tal coisa, it, então você lê o it como ela. Show? E aí do mesmo jeito aqui que eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, do outro lado aqui eu tenho as pessoas do plural. Agora não sou eu que estou conversando. Quem que está conversando agora? Nós. Beleza? Então a primeira pessoa do plural, we. Segunda pessoa, you também, vocês. Terceira pessoa do plural, they. They significa eles ou elas. Tranquilo? E aí, voltando aqui no Simple Present, quando eu uso algum desses três sujeitos, algum desses três sujeitos, que entra a regrinha do S. Beleza? Então, por isso que aqui no texto aparece, ó, porque pensar tem sujeito aqui? Não tem sujeito. Se não tem sujeito, eu posso considerar também como terceira pessoa. Beleza? Então, por que pensar? Nos faz. Aí o cara pode pensar, pô, é sujeito da frase nós. Não. Esse aqui é o objeto da frase. O que é o objeto? Alguém lembra? Um complemento do verbo. Você pergunta para o verbo quem ou o que. Se o verbo te responde quem, você tem verbo transitivo indireto. Ou seja, você tem um objeto indireto. Faz quem sentir cansado? Nós. Nós é objeto. Sei lá, a Vânia vai explicar para vocês. Então nos faz sentir cansados. Aí cansado volta no que a gente viu na última aula. O que é o cansar? É o tire, o cansaço, tire. Como eu estou cansado, eu transformei isso aqui num adjetivo, então é tire. Show? Alguém tem alguma dúvida? No verso tem dois you. Porque o que acontece? O you, ele vale tanto para você quanto para vocês. Então, na hora que você escreve lá no caderno, você pode escrever um só, porque você já sabe que é os dois. Aqui eu só coloquei para diferenciar que esse you é segunda pessoa do singular, ou seja, você, e esse aqui do plural, vocês. Mas é a mesma escrita. Alguém perguntar alguma coisa? Então vamos pro texto. Me ajuda aqui, Marcele Rinco. Porque pensar nos faz cansado? Ah, Raul, tem esse DOS. O que é esse DOS? Isso aqui é o does. Ele é o verbo auxiliar do presente simples. Então olha aqui, ó. Verbo auxiliar do presente simples. Todo mundo anotou ali? Pode apagar? Anotou, tá? Sim. Galera, em inglês, como eu expliquei para vocês, a gente não conjuga verbo. Se a gente não conjuga verbo, o que é conjugar verbo? Eu pegar o verbo e falar, ó, o verbo andar. Eu ando presente,
Eu andei no passado, eu andarei futuro. No inglês eu não tenho isso, o verbo fica do mesmo jeito. O que eu tenho é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar serve para quê? Para mostrar para a nossa frase, para o nosso verbo principal, que ele está no presente, está no passado ou está no futuro. E aí, quando que eu vou usar esse verbo auxiliar? Verbo auxiliar, isso aqui, galera, vocês precisam saber para vocês lerem e entenderem o texto. Não, hoje, não mais para a prova de eficácia, vocês precisam saber, por exemplo, deu o espaçozinho lá, qual o verbo auxiliar que ele vai querer. Beleza? Verbo auxiliar, eu vou ter o verbo do ou o verbo does. Qual que é a diferença do do e pro does? Lembra lá no verbo go, que a gente viu que terminou em O, tem que colocar es? Quando eu tenho terceira pessoa do singular, he, she, it. Então eu vou usar o does para quando eu quiser fazer referência a he, she, it. E o do, quando eu quiser fazer referência a I, you, we, and them. Show? Como que eu faço uma pergunta em inglês? A pergunta em inglês é o seguinte. A primeira coisa que eu faço interrogativa, né? A primeira coisa que eu faço vai ser o quê? Vai ser pegar esse verbo auxiliar e jogar lá na frente. Por exemplo, o Amin vai à escola, eu quero perguntar isso. Aí eu pego o meu verbo auxiliar, eu penso, Amin, ele. Então qual é o verbo auxiliar que eu vou usar? Do ou does? Does. Então vem cá, coloco. Does. Amin. Aí, olha o que acontece. Eu já usei o verbo auxiliar does. Então eu já sei que a minha frase está no presente, não tá? Preciso mexer no verbo? Não, porque eu já sei que ela está no presente por causa disso aqui. Então, does Amin go, é o verbo ir. Does Amin go to school every day? Does Amin go to school every day? O Amin, e aí vocês podem até esconder isso aqui, ó. O Amin vai à escola todos os dias? Se eu quiser, daqui a pouco a gente vai ver o passado, para que serve o verbo auxiliar? Se eu quiser passar isso aqui para o passado, vai ser a mesma frase. Eu só vou vir aqui no lugar do does e vou colocar o did. Mas é a mesma coisa. Certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então, o que ele está falando ali no nosso texto? Why the thinking makes us tired? Então, porque pensar nos faz sentir cansados. Então, o que significa esse does aqui? Nada, na tradução direta, nada. Ele é representativo, ele representa o presente simples na nossa frase. Então, você bateu o olho nele, eu penso, eu sei que a frase está no presente. Então, eu não vou ler pensou, fez, vou ler pensar, faz. Certo, pequeno? Certo. Você está bem? Como é que foi o fim de semana? Estudou matemática? Do cursinho? Não, não. O que era a matéria? Não, mas cai na prova também, então tá valendo. Show? Aí o que eu tenho aqui? Researchers. O que são researchers? Pesquisadores. Galera, como que é jogar em inglês? Play. E aí, quando você abre o videogame lá, você vai criar o seu usuário, aparece o que no nome padrão? Player. Ou user. Ó, player ou user. O que acontece aqui? Quando eu pego um verbo, que é o verbo to play, que é o verbo jogar, e coloco nele essa terminação ER, aquilo ali vira a pessoa que faz a ação. Play é jogar. Quem joga é um jogador. Use é usar. Quem usa alguma coisa é um usuário. Usuário de drogas. Né, amigo? Não, você está perguntando. Não estou falando que você usa drogas. Longe de você. Então aqui, research é pesquisar. Researchers, os pesquisadores. Look into this. Look into, phrasal verb. Vocês têm que saber phrasal verb. E phrasal verb é só decorando que vocês aprendem. O que é o verbo look? Observar, ver. Quando eu junto ele com a preposição into, isso aqui fica o quê? Pode ser analisar, pode ser pesquisar,
Então, pesquisadores analisaram isso, pesquisaram isso. When we think, when, que eu passei para vocês as double eight words. Quando nós, o verbo to think aqui, ó, quando nós pensamos, a lot a gente vai ver na aula de quantificadores, que significa muito. Quando nós pensamos muito, o nosso, our aqui significa nosso, o nosso cérebro release. Anotem esse vocabulário que é importante. O que é release? Lançar algo. Beleza? Então alguém lançou uma música. Então o nosso cérebro lança uma chemical, vem de química. Lança um composto químico. Opa, aí não. Lança um composto químico. Certo? It tells us, isso diz, aí olha aqui o que eu expliquei para vocês ali sobre o presente simples, ó. Eu tenho o sujeito da frase como it, e eu tenho o verbo tell, que é o verbo dizer. Como eu estou usando o it, depois do tell vai ficar o s. Então isso diz para nós que nós devemos descansar. Pessoas que, o who, galera, sozinho, ele significa quem. Só que, como ele está funcionando como pronome relativo, e eu já falei para vocês bastante sobre o pronome relativo, pessoas que gastam, que passam tempo, spend a lot, a long, um longo, no sentido de muito também, um longo tempo pensando, aqui o ing já funciona como gerúndio, porque não está lá no início da frase. Um longo tempo pensando, vão, futuro, o verbo auxiliar do presente não é do ou does, o do futuro é o will, vão se sentir cansados. Aí aqui, o rest. O que é o rest que a gente viu aqui, ó? Descansar. Aqui eu estou usando o rest com ing. Por que eu usei ing aqui? Porque está iniciando a frase. Toda vez que eu inicio frase com verbo, eu tenho que colocar ele com ing. Significa descansando? Significa o quê? Descansar. Então, descansar helps. Por que eu usei o helps com S? Vamos? Acorda aí. Terceira pessoa do singular. Então, descansar ajuda o cérebro a retornar ao normal. A 20 minute power nap. O que é uma nap? Um cochilo. Então, um cochilo de 20 minutos, um cochilo poderoso, né? Um cochilo revigorante de 20 minutos, pode nos fazer sentirmos totalmente refreshed. O que é refreshed? Revigorados. Pode ser também nesse sentido. A tradução do inglês sempre varia com o sentido. Show! Alguém quer fazer alguma pergunta? Spend, ao pé da letra, significa gastar. Só que eu uso para quando eu estou falando de tempo, de dinheiro. Então, quando eu estou falando de tempo, significa passar. Então, pessoas que passam um longo período pensando elas assim. Show? Tranquilo? Todo mundo fazendo a tradução da segunda parte aí no caderno para mim. 10 minutinhos.